Muito bem-vindas e bem-vindos, cruelas e cruéis, a mais um episódio do Spoilericstão, um canal onde não há problema em contar o final, porque afinal a vida já é um gigantesco spoiler. Mais uma vez aqui da parte norte de Mordor, no estúdio 10,5, onde o sol não chega, onde a chuva não bate. E continuando com as restrições orçamentárias, onde a fumaça não consome mais o ambiente e nem o relógio de ponteiro contínuo voltou, né, Dr. Breno? Por enquanto. Estamos atrás de patrocinadores. Infelizmente, o nosso nobre e autêntico sono anatômico, depois do desaparecimento do Vespa, decidiu romper o contrato conosco. Estamos processando a NASA. Fica aí os teóricos da conspiração sobre o porquê disso, mas estamos com pouca grana, então... Se quiser, paga nós. Paga nós, Netflix. Mas e aí, meu amigo? Bem-vindo de volta depois de tanto tempo. Depois de um longo e tenebroso inverno. Pois é, voltamos a gravar. Vou tentar mais uma vez com a nossa exímia organização, tipo, temos pauta? Temos meia pauta. Ou quem sabe? Se o equipamento não der pau de novo, a gente consegue fazer um episódio interessante hoje, né? Um dia a gente vai ter que esclarecer a maldição que se abateu em determinado ponto e o episódio não foi. Exatamente. Mas olha, Breno, deixa eu te falar uma coisa, cara. Primeiro eu queria te parabenizar pelo Cantinho do Breno. Por favor, assista, curta, compartilhe. Tá muito bom. Obrigado, mano. E aproveitar para dizer o seguinte: de um dos cantinhos do Breno eu tirei aquilo que eu assisti agora, terminei inclusive recentemente, e achei muito bom, apesar de não ter sido propriamente o teu assunto, era Pluto. Era Pluto. Mas tu comentaste lá dentro, e como eu não tinha acesso ao Pluto, eu assisti Planeta dos Abutres. Legal, mano. Muito bom, e quem sabe a gente pode aí ter um bate-papo aí. Eu faço muito fotos, cara. Eu, pra ser muito franco, não cheguei a terminar de ver a série toda. Comecei a ver, gostei muito. A gente vai conversar sobre isso. Mas assim, pra quem não viu, do que se trata Planeta dos Abutres? Cara, é uma animação, ficção científica aí bem bacana. A história trata dos tripulantes de um cargueiro que tem que, por um motivo específico lá no meio da história, e tá envolvido um dos personagens, a gente vai falar sobre isso. Eles precisam evacuar a nave, eles caem nesse planeta, o planeta Vesta. É um planeta que depois a gente vai ver que teve ali também outros seres humanos que caíram, mas é um planeta basicamente inabitado por seres humanos, óbvio, né? Mas com um ecossistema muito redondinho ali, uma coisa muito, muito bacana. Eu, pelo menos, achei, né? E esses tripulantes que caem ali, eles tentam... Aliás, primeiro estão tentando, depois conseguem fazer com que a nave que ainda ficou em órbita pouse no planeta. E a gente acompanha ali a saga de... são 2, 3, 4... Eu vou contar 5 com o robô inicialmente. Eu conto 5 também. Então, até porque o robô faz... o final é sensacional com ele. Então, a gente acompanha a saga desses 5 personagens, saindo ali dos pods de sobrevivência, tentando chegar até a Demeter, que é a nave cargueiro, para salvar os demais tripulantes que estavam dormindo ali na criogenia, né? Uhum. E passando ali por uma diversa gama de dificuldades com as criaturas, com o relevo, enfim, com esse planeta inóspito aí, com esse ambiente. A série, ela começa naquela toada de sobrevivência, né? Mais uma das tantas histórias que a gente já viu. São personagens que são tirados do seu contexto, são jogados num ambiente inóspito e precisam aprender a sobreviver. Esse é o primeiro mote da série, né? Mas a série vem conquistando pessoas por algo além, né? Que seria o quê? O primeiro impacto que eu tomei assistindo a série é você identificar um ambiente, um ecossistema em que tudo ali está encaixado, tudo ali em que pese entre aspas, violência que acontece entre as criaturas, ou entre elas e os próprios seres humanos, não parece nada além do que normalmente acontece no ecossistema bem ajustadinho, de criaturas que precisam de criaturas em relação ali de parasitismo ou de simbiose, ou enfim. E você realmente, eu pelo menos o impacto que eu tomei foi de olhar para aquele ecossistema, aquele planeta e achar assim, porra do caralho, bicho, tudo se encaixa, tudo... E esse é um ponto, inclusive, sempre no final dos episódios aparece ali uma flor
que brilha, inclusive, e mais tarde vai se entender o papel dela ali naquele planeta. Tem até já fica aí a dica, o canal Quadrinhos na Sarjeta fez um excelente vídeo analisando, né? E logo no início o Link saca uma frase ali de um grupo, ele dá o crédito até para quem falou. Ele diz o seguinte, que Planeta dos Abutres era tudo aquilo que o Avatar queria ser. Então, assim, você vê ali um ambiente bem, assim, montadinho, bem certinho, e as agruras desses seres humanos que estão lá tentando sobreviver, na verdade tentando chegar até a Deméter para salvar os outros e fugir dali. E o primeiro impacto é isso, é tu ver uma coisa assim, como que ela funciona, como é encaixada, e aquilo que, como toda boa ficção científica, né? Aquilo que cria uma realidade para tentar mostrar aquilo que, na verdade, a gente vive. Aquela velha frase que ficção científica não se trata do futuro, se trata do presente, né? Exatamente. É engraçado, cara, essa questão da harmonia com a natureza, isso é um assunto que me pega muito, porque tanto no caso de Avatar, segundo o que o Link falou, que eu concordo, tentou fazer, e o que Planeta dos Abutres, aparentemente, até onde eu vi, segundo o que tu estás falando, parece que fez, é de tentar explicar um ecossistema todo muito bem conectado, interconectado, é uma extrapolação da ficção para algo que a gente já vê acontecendo no nosso ambiente, né? Eu lembro de vídeos antigos do Pirula que ele fala sobre você observar uma paisagem selvagem. Então você está vendo ali aquele enquadramento no seu campo de visão daquele determinado local ali daquela floresta e assim, para você são pequenas árvores ou grandes árvores, matos, alguns animais passando, algum barulho. Só que assim, é um ecossistema muito mais complexo do que parece para um primeiro observador. Que existe muita morte e harmonia. Isso aí já sou eu extrapolando as palavras do Pirula, já fazendo esse link com o que o Link falou, mas sobre a questão do ciclo da vida, né, que a gente aprendeu em Rei Leão, né? Se você não assistiu o Rei Leão, você não merece estar nesse canal. A animação, tá? Que é o único filme que existe sobre Rei Leão. Bom, não... Por favor, né? Inclusive faremos um episódio sobre live action. Vale a pena ou é caça-níquel? Porra. Com certeza. A gente precisa falar sobre isso. Mas então é interessante que, no caso, a gente tem essas obras de ficção fazendo uma extrapolação, a meu ver, para tentar até conectar a nós, que somos seres que têm algum nível de racionalidade, né? Fora da média do que a gente vê na natureza em geral. Então eles tentam criar uma espécie de consciência coletiva, abstrata e fictícia, para tentar fazer a gente entender a história que existe já no nosso mundo real. Pelo menos é como eu vejo. Não sei se tu concordas com isso. A gente não fez nenhum tipo de abordagem no briefing sobre isso. Porque assim, eu lembro muito também de outro vídeo, usando ainda o exemplo do Pirula, que ele fala assim, ele aborda, salvo engano, a questão da alma. Não vou entrar na questão espiritual aqui de forma nenhuma, mas em algum momento desse vídeo, é um vídeo muito interessante, se eu achar eu coloco, aliás, eu não, o editor, coloca no link, na descrição, perdão. Ele fala o seguinte, como definir o que é você? Porque aí ele fala da questão das mitocôndrias, que seria de um ancestral que não é do nosso, inclusive a gente tem a Eva mitocondrial, né, que as nossas mitocôndrias elas vão sendo herdadas até um antepassado que a gente nem faz ideia de quem poderia ter sido, mas com certeza uma fêmea, porque ela só é passada de fêmea para fêmea, né, nas espécies. Ela já é literalmente algo no núcleo das nossas células que não é nós, né? Aí ele fala sobre a questão da nossa, sei lá, flora bacteriana, né? Sobre a quantidade de trilhões de indivíduos microscópicos, como bactérias, etc. e tal, que estão compondo o nosso corpo. Então, é muito interessante porque a conclusão do ponto de vista biológico é que nós já somos, por si só, seres coletivos. A gente tem uma consciência, né, que a gente imagina como nossa, e aí a gente tem aquela impressão de que nós somos um indivíduo uno, né, indivíduo provavelmente vem daí, mas biologicamente a gente já é um coletivo. Se tirarem as nossas floras bacterianas, a gente morre. Se tirarem as nossas mitocôndrias, sequer a gente consegue conceber o que a gente seria. E eu acho que a ficção está sendo muito feliz em colocar isso de uma forma que a gente possa sentir, talvez nem entender, mas sentir, sabe? Essa
questão da coletividade. Não sei se tu concorda com isso que eu falei. Sim, na verdade, iniciando aí pelo ciclo da vida, o nome da nave cargueiro que cai é Deméter. E aí, obviamente, depois eu fui pesquisar, deusa grega da fertilidade, da agricultura e do ciclo das estações, ou o ciclo da vida e da morte, enfim. E assim, dentro daquilo que é o planeta, e de como a história se desenvolve, tu percebes, inclusive, pela introdução de 3 personagens mais tarde, outros 3 seres humanos que ouvem um chamado de resgate de uma das que caiu da Deméter, tu percebes que o link, inclusive, vamos botar o link do link na descrição, ele deixa bem claro como essa personagem que chega depois como líder desses 3 que chegaram, contrasta o individualismo, aquele... bem grosseiro, inclusive, até retratada como vilã, daquilo que no planeta é basicamente um só. Porque ela chega e ela é ela por ela, inclusive ela vai abandonar a equipe dela, ela vai abandonar as pessoas que serviam com ela para se salvar. Só lembrando que aqui é o spoiler Ixtão, tá? A gente não tem problema com spoiler. Se você não quer spoiler, não é aqui. Em contraste com esse planeta todo que vive de uma forma una. A flor que brota, no final dos episódios sempre tem, em todas as criaturas que foram mortas, um exemplo, no primeiro episódio, para eles conseguirem algo que ilumina, algo que tenha luz, eles matam uma criatura, o Sam, um dos personagens, entra na criatura, pega umas esferas lá, e a partir de então, quando eles batem, elas iluminam. No final do episódio aparece a criatura morta, não só nesse, em vários episódios, e a flor que de lá emerge. E em um dos episódios, todas essas flores no planeta inteiro, saindo de lá, digamos assim, uma substância, algo que vai se unir num ponto. Esse coletivo, essa noção do que a série tenta passar pra gente, de que todos fazemos parte de algo, ela também fica retratada no personagem que dá causa ao acidente, o personagem que é mais, assim, enquanto ser humano, das piores qualidades, digamos assim, mas que ele acaba sendo absorvido por uma criatura dali e fazendo parte e trocando, digamos assim, essas emoções com aquela criatura durante o tempo, a série inteira, porque ela também vai ser vista como um dos vilões, mas para no final, quando a gente pensa que ele vai ser simplesmente dizimado, esse ser que fundiu os dois, ele desaparece, mas voltam os dois. Então, assim, pelo menos na minha concepção, sim você olhar para uma tentativa da série te dizer assim, todos fazemos parte de uma coisa só. Uhum. E aquele que, mais uma vez, né, fazendo aí dando crédito pro Quadrinhos na Sarjeta, aquele que tenta não fazer parte, mas nessa cultura que a gente vive de individualismo, de nós contra a natureza, ele se dá mal no final. Sim. A ideia sim, nós temos um ecossistema inteiro que funciona de uma forma muito... Cara, é muito bacana, apesar de violenta, e que dá certo. Cara, eu queria só fazer aqui uma digressão. Porque eu tenho certeza que o Link não mencionou esse detalhe. Olha aí, fica a denúncia, Link, do Quadrinho da Sarjeta, né? Que é Authority. Existe um personagem chamado The Doctor, né? Que talvez traduzam aqui no Brasil como o Doutor, ainda não li a versão em português. Mas é como se ele fosse uma espécie de espírito do tempo. Até tem, inclusive, uma outra personagem que seria o espírito do tempo. Que eu não me arriscaria a falar o nome em francês. Perdoe meu francês. Piada interna. Mas esse personagem, ele é, vamos dizer assim, é um por geração e ele consegue agregar, vamos dizer assim, as linhas de confluência da magia que envolvem o planeta. Então ele seria basicamente o Mago Supremo, seria uma versão nesse universo de Authority do Doutor Estranho, só que mais conectado... Ele é o repositório de tudo. De tudo, né? Exatamente. Por alguma razão acontece lá um arco que uma pessoa mal intencionada consegue absorver esses poderes do doutor, né? Ele consegue ser o The Doctor do planeta por um tempo. E ele começa a fazer o arregaço, porque ele é um cara assim, ele é um sociopata, é um bandido, é um vilão naquela acepção clássica dos quadrinhos, né? Então, assim, ele vira um mega ultra vilão, nível Thanos e tudo mais, ele começa a matar geral, dizimar cidades e tudo mais. Até aí, tudo de boa, um arco normal dos quadrinhos, ultra violento e tudo mais. O que me chamou a atenção, e eu já li essa história há
anos atrás, mais de década atrás, é o final. Porque é o seguinte, como é um poder muito grande, né, como eu entrar em conexão com um planeta é uma coisa que, supondo que seja possível, não seria uma coisa de imediato, ele vai aumentando o nível de poder dele enquanto ele vai se conectando a essa força planetária. E aí, cara, chega o final. O final, para mim, é o que me pega. É porque, assim, ele chega num nível de conexão que ele literalmente se conecta com todos os seres vivos do planeta. E ele para. Ele fala assim, cara, eu finalmente entendi. Tipo, eu não consigo matar. Se ele fosse lá e te matasse, ele ia sentir tua morte. Se ele fosse lá e matasse um cachorro, ele ia sentir... Tipo assim, o cara virou um empata supremo, assim, porque ele passou a se conectar com literalmente todo o planeta. E aí ele se desmonta, porque aí a mente dele, que era uma mente humana, não consegue assimilar isso aí. Porque ele não era o Zappa, Bibelbrox. Exatamente. Cara, pior que eu pensei nessa referência. Leia um Guia do Mochileiro das Galáxias e suas continuações, mas ele só sobrevive porque foi chipado, foi hackeado, né, o negócio. Mas é porque ele era Zappa do Bibelbrox. Então ele é foda. Ele consegue saber que ele está no centro do universo porque foi dito para ele por esse aparelho, né? Mas então, cara, eu achei muito interessante isso. E essas obras em geral, como o Planeta dos Abutres, como o Avatar tentou fazer, né? Elas me trazem um pouco esse sentimento, porque quando eu li Authority, esse arco em particular, eu senti um pouco isso. Eu senti um pouco dessa coisa assim do tipo, muitas pessoas, eu acredito que em certa medida todas desejam o poder, né? Mas nesse aspecto em particular, em que poder vem junto com conhecimento, e quando você vai entendendo que você está mais e mais conectado a tudo que te cerca, né? A gente já ouviu isso em teoria política, assim, do tipo, não é a consciência que determina a realidade, é a realidade que determina a consciência, ou seja, você não dominou basicamente não, você não dominou nada do que existiu antes do seu nascimento. E em boa parte da sua construção como indivíduo. E mesmo agora, supondo que você esteja no auge da sua individualidade, você ainda não domina todos os processos que acontecem ao seu redor. Você é parte de um coletivo, queira você ou não. Nessa linha aí de ignorar esse coletivo, ou de em certas histórias como tu falaste, de alguém que consegue atingir esse entendimento, a série eu acho que ela traz pra gente um personagem que pra mim é sensacional e essencial, que consegue fazer isso. Começa a saga com 5 personagens, o Sam, a Úrsula, 2 seres humanos, o Kremen, e a Levi e a Azi, se não me engano. O Levi é um robô. Ele é programado, é um humanoide que vai só ajudando, tá ali pra ajudar a fazer o que tiver que fazer. Enfim, é uma máquina pra... Robô clássico do Asimov, né? Bom, então em determinado ponto ele puxa essa flor e ele toca a raiz dessa flor. E nesse exato momento um fungo, uma Desculpa, parte... só para explicar para a audiência que caso não tenha visto o Planeta dos Abutres, é a árvore de Avatar, né? É mais ou menos isso. É a árvore que liga tudo, enfim. É porque ela aparece várias vezes, enfim, tem um ponto específico lá também que meio que explica o que ela é. Então, quando ela toca, quando ali vai, né, esse robô, quando toca nessa raiz, imediatamente um fungo ali, alguma coisa, começa a tomar conta dela. E assim, tem uma cena que eu acho sensacional, pra mim, se não a melhor, o Link inclusive fala de outra cena, mas pra mim essa é o ponto-chave, linkando com o que tu estás falando. Aparece uma cena em que os circuitos tocam a parte, digamos assim, orgânica. Uhum. E a partir de então ela começa a ser dominada por aquilo, ela começa a criar consciência. Ela começa a sentir as coisas, ela começa a ter opiniões, ela começa a sentir dor, ela começa a contemplar tudo aquilo, ela começa a entender tudo aquilo e fazer parte de tudo aquilo. Ela tem esse entendimento. E assim, conforme
os episódios se desenrolam, a Asi, que é a ser humano que tá com ela, ela também começa a entender assim, não, peraí, agora eu não posso te tratar mais desse jeito, porque você sente, você tá cantarolando, você tá criando uma música. Ela começa a falar, ela canta uma música, onde você ouviu isso? Eu disse, não sei, eu só comecei a fazer. Ela cria, né? Ela sente, ela cria, ela contempla, e conforme vai, mas ela continua lá com a humana e tal, e conforme o fungo, se é que eu posso falar isso, vai dominando ela continua lá e tal. E em um determinado momento ela vai proteger a Asi daquela criatura que a gente falou, mas cedo acabou não evoluindo, que é o arco do Kramen, que ele encontra uma criatura que tem poderes de telecinese, enfim. E, assim, ele destrói completamente a Levi, né? O robô. Destrói completamente. Em partes quase que microscópicas. E cai, inclusive, num rio e espalha tudo. E mais tarde vai mostrando nos outros episódios como as mínimas criaturas do planeta vão juntando as partes da Levi para lá no penúltimo episódio, por volta, ela reaparecer completamente integrada, entendendo tudo aquilo, e os seres humanos chegando até a Asi, encontra ela de novo e percebe que ela é um ser, ela faz parte daquilo, ela é aquilo. E essa cena, como eu te digo, que pra mim assim, é monumental, do circuito tocando o biológico, assim, é uma coisa, caralho, bicho, e, obviamente quando termina talvez a série, uma forma pictória de fazer uma releitura do teto da Capela Sistina, né? Sim. É interessante. Então, assim, ficou uma coisa. E aí, e assim, estamos no spoiler de questão. No final, ela, através dessas flores, já consegue se reproduzir. Tanto que, como eu havia falado antes, alguns personagens. Não, peraí, mas isso aí é antinatural. Deus fez Adão e Eva, não fez Adão e Ivo. Ou Levi. Ou Adão e Levi. Então, assim, e os filhotes, se é que eu posso falar assim, de lá, e lá tem as partes mecânicas ainda se movimentando, e a série termina, e é um gancho bom aí pra uma segunda temporada, que eu espero que aconteça. Lembra que eu falei que tinha 3 humanos que vieram e tal, a líder deles, que é individualista ao extremo, ela foge, deixa todo mundo lá pra morrer e tal, e dentro da nave dela, que ela fugiu, que é um pod lá, enfim, vai uma dessas flores que tem um desses filhotes. Aí o último episódio se desenrola, é quando eu falei que aquela criatura que absorveu o Kramen, ela é desintegrada e você pensa que ela vai desaparecer, quando na verdade estão os dois lá, os dois elementos distintos que se fundiram, que a gente achava que eram um só, na verdade continuavam ali os dois. Ela sai, a humana foi embora, né, e tal, enfim, aí na última cena aparece já uma nave enorme, parece ser um cargueiro de novo, mas assim, completamente tomada dos mesmos fungos que dominaram a Levi, e ela, essa nave menor, né, dessa humana entra, e ela tá desesperada, assim, os fungos também tomaram toda essa nave menor e tal, não sei o que, ela tá lá desesperada, e aparecem parecem ser seres humanos, eu não sei, mas eles estão todos vestidos de trajes rituais, e aparece ali uma figura que remete ali a algo religioso, algo de adoração, e misturada com morte e tal, não sei o que. E esses seres vêm caminhando, encontram essa humana, que é a Chris. Ela tá lá pedindo água, tá toda assustada ali e tal, porque o fungo já dominou a nave inteira. E quando eles encontram ela, eles também encontram o filhote da Levi, que tá ali andando e tal. E não há nenhum momento estranheza, ao contrário, há uma recepção. O que dá a entender que, assim, aquilo que a gente achava que... Até a gente comentava antes aqui, e aí ficam só especulações, né? Eu tô tirando dos meus pensamentos apenas. Aquele planeta em si era algo que era realmente intocado, inóspito, desconhecido, ou não? Era algum centro de adoração, ou algo que esses outros seres que, assim, respeitam, ou entendem, ou enfim, interagem, ou idolatram, tem ali algum tipo de conexão? Sobre esse final, né, sobre essa possível religião que aparece, ou esse possível culto, eu queria só fazer aqui uma ressalva sobre os riscos dessa sublimação da individualidade em prol de um culto, né? Eu acho que é esse cheiro que a série quer passar, dizendo assim, olha aqui, nós temos um coletivo, né, um coletivo quase religioso que possivelmente idolatra esse planeta, vamos saber na segunda temporada, né? E eu quero fazer aqui essa ressalva sobre, Jim Jones, Jonestown e etc.,
todos esses fenômenos cultistas que a gente viu. Feita essa ressalva, eu queria ir para um outro viés que eu acho que ele é muito mais premente. Tudo bem que a gente tem o fenômeno de redes sociais e é quase uma religião, né? Sobre, sabe, o reforço da sua verdade e as pessoas se comportam como gado, né? Mas feita toda essa ressalva, um fenômeno que está me preocupando muito mais, e eu acho que é o que essas séries elas querem de alguma forma denunciar ou pelo menos fazer com que a gente reflita, é sobre o fenômeno da radicalização do individualismo. É algo preocupante dado ao que a gente está vendo sobre os rumos que a nossa espécie está tomando. Eu não sei se eu estou sendo muito... A gente até comentou uma vez, né, sobre futuros da inteligência artificial, e sem entrar de novo nesse assunto, chegasse até a brincar assim, que excepcionalmente eu estava sendo muito mais otimista, né, que tô nesse aspecto em particular. Mas quando eu penso na gente como espécie biológica e no que tem sido feito no nosso planeta, como consequência das nossas ações, e como a gente vem encarando isso como basicamente isso não é problema meu, eu queria entender assim, como tu enxergas isso, dado o tema de um mundo inteiramente conectado. E a gente já conversou que isso é uma extrapolação de algo que já acontece no nosso mundo, porque a gente já é interconectado. Assim, cara, mais uma vez aí o link do link vai estar na descrição. Link, patrocina nós aí, cara. Ele faz aí um gancho com isso, até para trazer ali o tema das catástrofes climáticas que a gente tem visto, como se o fato de cada vez mais o indivíduo, ou ele contra a natureza, ou ele não fazendo parte daquilo que é o planeta, aquilo que, assim, do nosso ecossistema, está nos levando à catástrofe, né? Eu vou aproveitar o que tu falaste das redes sociais. Eu queria, inclusive, ter uma memória melhor para lembrar onde foi, em qual podcast, em qual episódio eu ouvi isso, mas eu vi uma vez alguém dizendo o seguinte, que a gente estava arrumando, na verdade a gente basicamente já está num tipo de, como é que eu posso falar, realidade alternativa, onde no teu dia a dia tu naturalmente convives com aquilo que é dor e prazer. Quando você vai para a realidade das redes sociais, e essas bolhas e essas segmentações fazem que basicamente as tuas discordâncias ou as tuas dores não existam. Então você basicamente tem ressaltado a tua individualidade num coro que você tá certo, você é, e nada mais importa, nada mais se conjuga, tudo é o inimigo. Reforço de dopamina, né? Exato. Parece que há a negação do outro. Isso é realmente preocupante. Voltando ali para o Planeta dos Abutres, fica, na minha concepção, muito claro quando você vê aqueles 3 indivíduos que chegam depois, eles supostamente têm uma relação não só de amizade, mas ali de um companheirismo quase familiar. Fica entendido que eles fazem parte de uma colônia e que eles estão ali para pegar os suprimentos que estão na Deméter e levar para essa colônia para melhorá-la. Mas o que você vê é que, especialmente a líder deles, os descarta sempre que possível e sem dó, e faz questão de dizer, como por exemplo quando a Asi diz para ela, olha, existem várias pessoas que estão lá dormindo na criogenia, a gente precisa salvá-las. Ele diz, isso não é problema nosso. Isso não é problema nosso, isso só vai te atrasar, nada disso. Qualquer coisa que venha daí é peso, esquece isso, você tem que pensar em você e em nós aqui. Mas o nós dela é somente ela. É somente ela. Que é muito parecido com o que a gente vê acontecendo hoje em dia, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que esse grau de evolução, de isolamento naquilo que só te faz bem, naquela câmara de reverberação da tua opinião sempre, isso vai chegando num ponto que a gente vê hoje em dia. A gente acabou de ver isso, e aqui, independente de qualquer razão ou de senso político, pessoas que não se falam mais, pessoas que deixaram de conviver, pessoas que não conseguem mais se olhar, pessoas que não conseguem mais conversar. O próprio Twitter, hoje em dia, é bem... Aliás, Twitter, né? é bem emblemático, assim. Todo mundo se agride. Parece-me que você vai se encastelando nesses cultos da reverberação da tua própria opinião, os outros não existem mais,
E se existe um problema, não é problema meu. A gente caminha para um ponto... Eu não sei, Breno, se eu sou aí nesse ponto otimista. Eu tava falando mais cedo com um amigo que é o seguinte. Eu acho que ele tava me questionando exatamente isso. Porra, cara, a gente vive no individualismo, assim. Ele dá aula para pessoas mais jovens, digamos assim. E ele tava se questionando justamente isso. Ele disse, cara, essa galera não pensa nos outros. Parece que são eles e eles mesmo. E aí eu tava falando assim, cara... Beleza, falei toda essa questão da rede social, dessa segmentação, dessa câmara de reverberação, dessa questão de que eu me fecho nos meus mini cultos e eu tô sempre ali, eu sou o certo e nada mais existe, sou eu contra todos e todos contra mim. Mas assim, cara, eu não sei se eu tô viajando. Não, cara, até agora não. Mas eu acho que chega num ponto de saturação. Bom, vou te dar um exemplo. Muito se questiona a respeito da regulamentação das redes sociais e uma das razões é os extremismos que dela surgem. Eu já acho que atualmente os campos, eu não vou nem falar só campos progressistas, mas outras ideias que assim, parece que as pessoas já estão cansando disso, desse conflito. Eu acho que a gente vai chegar num tempo em que a regulamentação vai vir porque essas outras pessoas conseguem disseminar um tipo de mensagem que, sei lá, para um tipo de classe dominante ou coisa parecida já não é mais interessante que elas se conheçam, se conectem e entendam que coletivamente pode ser melhor. Eu acho que eu entendi, eu acho que já chegou num ponto de extremismo que isso prejudica certos negócios da classe dominante, né? É mais ou menos isso. Eu não tô querendo dizer que a gente tá... do caralho, a gente atingiu um ponto maravilhoso. Entendi. Não, ao contrário, a gente nunca vai chegar nele porque antes de chegar lá, vai haver uma regulamentação do tipo, não podemos deixar essas ideias vicejarem em nossa sociedade. Então, esse é o ponto. É isso que eu queria puxar o pessimismo um pouco aqui para a bancada, porque, sim, eu percebi que existiu um esvaziamento dos discursos extremistas, talvez por uma... Não só um esvaziamento, também um crescimento de determinados expoentes que falam diferente. Sim. É esse o ponto. 2 pontos. O primeiro vamos tomar cuidado com os extremistas de centro, que eles sempre existem, né? Que é aquele discurso do nem, né? Então, assim, não, eu não sou politizado, eu não abraço nenhuma ideologia, eu sou ideologizado, e o cara defende certas agendas que são extremamente ideológicas, só que elas são do status quo. Ideológicos sempre são os outros. Exatamente. A segunda coisa é que, da mesma forma como eu vejo um certo esvaziamento, nem é tão grande, de certos discursos extremistas, como a gente viu em 2020, 2021 principalmente, eu vejo certas manutenções ou a elevação de certos discursos tão extremistas quanto, mas que são considerados sensatos até pela mídia hegemônica. Eu não quero entrar tanto na questão da guerra, se é que a gente pode chamar de guerra, de Israel contra a Palestina, em que pessoas que se posicionam contra as ações do governo israelense, ou seja, não estamos falando em nenhuma medida contra judeus ou contra a existência do Estado de Israel. Nós estamos falando sobre uma coisa extremamente pragmática. Pelo menos é do que eu estou falando, né? É sobre uma nação com um poderio bélico muito considerável, tendo uma retaliação que já matou mais pessoas em poucas semanas do que a Rússia matou na guerra da Ucrânia, que dura mais de ano. E a gente vê os discursos sendo monolíticos, né? Tipo, guerras morrem pessoas e tudo mais. Então, assim, como eu falei, é uma espécie de radicalização de centro. Parece que as redes sociais, a mídia e tudo mais, sem querer botar o chapéu de alumínio na minha cabeça e querer bancar o loucão falando no deserto para ninguém, mas, assim, parece que sempre a tônica vai ser radical. Sempre. Em qualquer medida, em qualquer cenário. Existe o momento do individualismo, existe o momento do tribalismo, existe o momento do coletivismo. Eu acho que a gente dança muito sobre o momento do individualismo e o momento do tribalismo, mas eu acho que a gente ainda não conseguiu entender o momento do coletivismo sem qualquer
acepção agora, nesse momento, a qualquer teoria política. Não quero entrar nesse problema. Eu quero falar de um fato. Individualismo, tribalismo, coletivismo. A gente não conseguiu operar como espécie, inclusive em experiências ditas socialistas, caminhando para uma possível experiência comunista, para fazer, às vezes, do advogado do diabo. Eu acho que a gente ainda não conseguiu formular como espécie uma experiência coletiva, como a gente vê na ficção. E é por isso que eu acho que esse tipo de obra pega tanto a gente. Tá, deixa eu só fazer aqui um disclaimer que eu sei que foi isso que quiseste dizer. A guerra contra o Hamas, né? O terrorismo do Hamas, não contra os palestinos. Sim, a guerra é contra o Hamas. As consequências estão sendo contra os civis palestinos. Ninguém aqui está defendendo o Hamas, tá, gente? Pois é. Não somos simpatizantes do Hamas. Porra nenhuma. Não. Pegando o teu gancho do que essas obras podem querer nos mostrar em relação ao futuro de uma experiência coletivista, vamos por partes, tá? Eu entendo quando tu falas esse domínio de um tipo de versão, por exemplo, quando a gente está falando desse conflito do Estado de Israel contra os terroristas do Hamas. Eu entendo. Mas eu sempre fico pensando assim, eu não teria conseguido ver nenhuma versão diferente se eu não tivesse também essas redes. Entendi. Tá? É onde eu tô querendo chegar. É assim, eu não estou querendo dizer que essas versões, sejam elas mais progressistas, eu vou só tratá-las como diferentes, minoritárias, sei lá, o que você quiser colocar. Eu só acho que elas também estão atingindo um grau relevante. E é por isso que eu acho que a regulamentação... Elas conectam também, né? Exato. Assim como aqueles que acreditam na Terra plana se conectaram e conseguiram se encontrar nesse mundo através da internet, aqueles que antes não teriam voz alguma conseguem tê-la. E a gente consegue ver. É por isso, inclusive, que eu estava dizendo agora, que eu acho que uma regulamentação mais tarde virá pelo algoritmo dessas redes conforme o interesse de quem nelas manda. E já acontece. Há pesquisas que mostram que determinados vieses políticos, e eu não estou nem fazendo juízo de valor a respeito, mas que determinados vieses políticos predominam mais em sugestão dos algoritmos do que outros. É por isso que eu te digo que mais tarde alguém vai chegar e dizer opa, vocês estão crescendo demais, então isso aí encerra. Mas voltando à questão das obras que tentam mostrar isso, e aí tem um link que eu acho, mais uma vez, o link, que a gente poderia discutir... patrocina nós. A gente poderia discutir sobre a questão desse ecossistema, já não como o Vesta, que a gente está falando do Planeta dos Abutres ali, formadinho, redondinho. O episódio é sobre o Planeta dos Abutres. Não mais sobre aquele ecossistema ficcional, redondinho, prontinho, mas vamos pensar numa obra recente, chamada The Last of Us, em que a gente tem o nosso ecossistema cagalizado, e aí eu tô partindo do pressuposto ali do primeiro episódio da série, em que um determinado fungo que não atingia, que era inofensivo em relação aos humanos, sofre algum tipo de mutação, e aí ele começa a infectar os humanos, ou seja, por causa dessa evolução do nosso próprio ecossistema, tudo se cagalizou, certo? Beleza. Qual é a experiência que a gente tem em Jackson? Quando o Joel chega lá. É por isso que para mim, e aí fica a celeuma, não tem qualquer espaço para dúvidas a respeito da decisão que o Joel tomou de não deixar a Ellie ser morta para uma suposta cura. Não tem nenhum espaço. Por quê? Porque a gente já não tá mais falando de uma corrida desesperada sobre algo. A gente tá falando de uma sociedade com mais de 2 décadas, se não me engano, ou 3 décadas. 2 décadas. 2 décadas, né? Que já convive com aquela mudança. A gente está falando de uma sociedade que já aprendeu a lidar com aquilo e já aprendeu a viver com aquilo. Pô, Renato, mas aí, tu vai ver, na maioria das cidades está tudo uma cagalização, de fato. Tá, mas a gente tem somente, óbvio, a gente tá falando de um videogame e de uma série de ação. Porra, não dava pra você jogar um The Sims, um The Last of Us, não é isso. Mas quando ele chega em Jackson, o que ele tem? Ele tem uma sociedade coletiva, uma sociedade com uma divisão de funções, uma sociedade que não luta contra o fungo, perdão. Ela tem divisão de funções para que batedores e aqueles que realmente conseguem fazer aquilo monitorem o entorno. Eles não vão caçar, eles monitoram o entorno para que as ameaças não cheguem e eles estão vivendo. Eles estão convivendo.
Eles têm uma solução para aquilo. Então, Não é a assim, solução que diante do vírus, mas Não. é a solução adaptável de uma sociedade que, durante todo o seu histórico como espécie, foi adaptável, né? perfeito. Ela vai chegar num ponto. Assim, é até aquela coisa. Eu acho que o Guerra Mundial Z, o livro, ele é também um ponto que eu acho meio ruim no final, porque eles formam batalhões para limpar os territórios. Não, no The Last of Us, eles se adaptam. Eles começam a viver com aquilo. Mas desculpa, eu preciso fazer essa ressalva. Mesmo o Guerra Mundial Z, ele tem esse ponto em que você chega naquele momento em que você aceita que as coisas não vão voltar ao que eram. Tanto é que tem uma história, tem um dos capítulos, né? Só fazendo aqui uma contextualização rápida, o Guerra Mundial Z, o livro, são relatos orais sobre Perfeito. a guerra que aconteceu há, também, salvo engano, 20 anos atrás, né? Que a solução é... Sim, tu vai chegar nela, vai. Tem uma menina, que ela era menina na época, né? Assim, uma adolescente, talvez, que ela provavelmente é uma mulher adulta, contando, né, os seus relatos sobre a experiência dela, né, no início da Guerra Mundial Z, e ela vai para o Canadá, né? Sim. Inclusive é uma No norte. cena muito pesada e tal, o final da história, sem entrar em detalhes para quem não leu o livro, mas é muito interessante porque 20, talvez mais anos depois, ela continua em um serviço que é para executar zumbis congelados. Então ela está ali, basicamente metendo uma faca na cabeça do zumbi, uma lança na cabeça do zumbi, e é o trabalho dela, e ela tá muito de boa com isso. Bom, também. Nesse ponto, faz um pouco de relação com Jackson, por exemplo. Tem um mergulhador que também vai ao fundo dos mares. Ele vai ao fundo dos mares. Inclusive, quem só viu o filme tá perdendo, porque o livro é... O livro é muito além do filme, né? Segundo episódio de spoiler que estão. Só pra fazer um disclaimer, foi o primeiro episódio. Primeiro, né? Tô bem de memória, tô bem. É a idade. Mas olha, é o seguinte, a gente acabou passando aí por Guerra Mundial Z, The Last of Us, e eu sinceramente acho que vai ser, se nós tivermos a segunda temporada, né, a pegada também do Planeta dos Abutres, porque eles acordam a tripulação que estava adormecida, não tem jeito de ir embora, então eles vão ter que conviver naquele ambiente ali, portanto eles vão ter que se integrar àquele ecossistema que é todo integrado, que é todo certinho, que é todo bonitinho, que é todo redondinho, com toda a sua violência. E aí, cara, eu fico com uma dúvida transpondo isso para os dias atuais. Atitudes individuais agora vão nos permitir, quem sabe, talvez chegar nesse nível que a gente falou ali de Jackson, por exemplo? Aí vem aí vem o Breno pessimista, cara. Então, viralizou um tempo atrás um trecho da entrevista com o Emílio e o Pirula no Desce a Letra Show, em que o Emílio falava que não adianta você ter, atitudes individuais de separar o lixo, de comprar um carro elétrico, de se preocupar com a questão do manejo dos seus recursos, porque a gente vive num planeta em que tem aquele cara daquela mansão, que tu deve saber também, de 190 e poucos milhões de dólares. Então aquele indivíduo consome mais recursos, não só pela mansão, mas pela quantidade de carros, pela quantidade de viagens que ele faz, na quantidade de iates que ele tem, e volta àquela questão sobre o coletivismo, né? É claro que qualquer pessoa, sem ter a visão do quanto isso desgasta o planeta, pode simplesmente pensar, ok, mas eu gostaria de ser esse indivíduo, eu gostaria de ter acesso a esse tipo de conforto na vida. E a gente não pode nem condenar uma pessoa de pensar assim, porque todos nós somos frutos de um contexto muito específico que moldou a forma como a gente vê e o tipo de valores que a gente tem de tentar adquirir coisas que talvez nem sejam tão importantes pra gente. Muito provavelmente não são. Um dia eu estava reassistindo o Clube da Luta. A gente pode comentar sobre Clube da Luta qualquer dia desses, mas o filme ele tem uma mensagem anticapitalista e capitalista ao mesmo tempo. Porque a figura do Tyler Durden, sem entrar muito na questão de spoilers, porque a primeira regra
do Clube da Luta, que você não fala sobre o Clube da Luta, é de um personagem que oferece o que parece ser uma liberdade, mas que é uma outra forma de escravidão, que faz um link com o cultismo que a gente mencionou mais cedo no episódio. Mas, dito isso, existe uma frase do Tyler Durden que me prende muito, assim, que ele fala assim, que as coisas que você possui acabam possuindo você. Não sei se tu lembra dessa Sim. frase, assim. É muito interessante. Então a gente vive num contexto que a gente cresce com moldes e valores que são importantes pra gente, com ficções que a gente trata como se fosse uma realidade, e a gente aceita que isso cause consequências para um organismo coletivo, né, fazendo aquela extrapolação sobre Planeta dos Abutres, sobre Avatar, sobre qualquer obra desse tipo. Mas assim, o fato é que a gente literalmente liga o foda-se como indivíduo e como sociedade. Mas, como eu falei, esse vídeo do Emílio, ele torna as coisas mais brutais ainda, porque mesmo que você tenha uma consciência como indivíduo de procurar mudar e separar o lixo e evitar usar um carro e ir de bicicleta para o trabalho ou fazer um home office, você é muito pequeno no teatro das coisas. Entra naquela questão, né, de 50% mais pobres consomem e têm acesso a menos riqueza do que 1% mais rico. E eu não quero propor nenhum tipo de conclusão. Eu quero deixar em aberto. Sinceramente, assim, eu acho que como um indivíduo, o máximo que eu posso fazer aqui, nesse contexto, é deixar em aberto. Mas eu, como indivíduo, posso ter minhas conclusões. A minha conclusão é de que a gente não pode fazer nada como indivíduo. A gente poderia fazer algo como sociedade. E como eu mencionei mais há pouco, a gente nunca conseguiu, na prática, vencer os 3 momentos, né? Do individualismo, do tribalismo e chegar ao coletivismo. A gente não chegou nesse terceiro momento. Não como uma política ampla. Talvez questões pontuais. Sei lá, tribos da Polinésia, sabe? Tribos ameríndias pré-Colombo. Que igualmente não fazem diferença. Hoje não, infelizmente. Senhoras e senhores, mais um episódio de Como Destruir Esperanças com Breno Barato. Ficamos por aqui. Assistam Planeta dos Abutres. Leiam Guerra Mundial Z. Assistam também, que é bacana. The Last of Us. Joguem, assistam. Mas principalmente assistam a gente aqui. Deixa o like. Passamos de 100 inscritos. Acho que esse é um marco que merece comemoração. Uhul. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. E é isso, cara. Considerações? Antes de dar o tchau, quem são os abutres? Em Planeta dos Abutres. Os abutres, pelo menos sob a minha ótica, acabaram de chegar. Que bom que nesse planeta eles acabaram de chegar, porque no nosso... Talvez eles tenham saído exatamente daqui. Tchau. Valeu.